Vamos lá, Paula. A tese da revisão da vida toda, ela surgiu da possibilidade, ela surgiu lá em 1999 em razão de uma lei, que é a Lei 9876, que entrou e trouxe novas regras para cálculo da aposentadoria. Mas primeiro a gente precisa saber o que é a revisão da vida toda. Essa tese da revisão da vida toda, ela nada mais é do que a possibilidade do segurado incluir no cálculo do valor do benefício dele as contribuições que ele verteu para o INSS durante toda a vida dele, durante toda a vida contributiva dele. E por que isso? Né? Porque lá, e aí, para que a sociedade consiga compreender o motivo, a motivação dessa tese, eu preciso voltar lá para 1999 e explicar um pouquinho de como foi a trajetória temporal legislativa de 99 para cá, para que as pessoas consigam entender como é que essa tese surgiu. Até novembro de 1999, como era feito o cálculo do valor dos benefícios? O INSS ele fazia uma média aritmética simples dos últimos 36 salários de contribuição, imediatamente anteriores àquele pedido de aposentadoria, fazia uma média aritmética simples desses últimos 36 salários de contribuição. Se ela não encontrasse 36 salários, ela estendia esse período básico de cálculo para 48 meses, até encontrar 36 meses de contribuição, fazer essa média e se chegava ao salário de benefício. Nessa época, existia um divisor mínimo que era fixo, que era de 24 contribuições. Então, nesse lapso temporal, que a gente chama de período básico de cálculo, se aquele segurado não tivesse 36 contribuições, tivesse menos de 24 contribuições, esse quantitativo de contribuições seria dividido por 24 obrigatoriamente. Então, até ali, meados de novembro de 1999, era essa a forma de cálculo. Só que em novembro de 1999, entrou em vigor a Lei 9876, que foi uma espécie de reforma da Previdência, assim como houve aqui em 2019, em que ela, ao invés de trazer requisitos novos para a concessão de aposentadoria, ela trouxe requisitos novos para a forma de cálculo dos benefícios. E o que essa lei trouxe? Ela trouxe uma regra definitiva e uma regra de transição. A gente sabe que a regra de transição ela vem para amenizar um possível impacto que uma lei nova está trazendo com as novas determinações, com as novas previsões que ela está trazendo. Então, a Lei 9876, quando ela entrou em vigor, ela trouxe como norma de transição a previsão de que o salário de benefício ele passaria dali em diante a ser calculado com base numa média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, considerados de julho de 94 até o mês anterior ao pedido de aposentadoria, por exemplo. E trouxe como regra definitiva que a média, que o salário de contribuição, ele seria, que o salário de benefício, perdão, ele resultaria de uma média aritmética simples, das 80% maiores salários de contribuição de toda a vida laboral daquele segurado. Observem que essa lei, a Lei 9876, ela trouxe duas regras distintas, uma definitiva e uma de transição, que caminharam ao longo do tempo de forma conjunta. A regra de transição, como eu disse antes, ela vem para minimizar um possível impacto para quem já estava afiliado ao regime quando entrou essa nova lei. No entanto, ao longo do tempo, o que se observou? Que para muitos segurados, principalmente aqueles segurados que tinham boas contribuições antes de julho de 94, para esses segurados, a aplicação dessa regra de transição, ela foi prejudicial. E foi prejudicial porque ela resultou num valor de benefício menor do que ele teria direito se tivesse sido aplicada a regra definitiva. A gente sabe que no âmbito previdenciário, principalmente na Seguridade Social, no âmbito previdenciário, um dos princípios basilares é um direito do segurado o acesso ao melhor benefício. E é um dever da Previdência garantir a esse segurado o melhor benefício e informá-lo dentre as opções ali de regras possíveis, quais delas lhe garantiriam uma melhor renda mensal inicial. Só que, na prática, o que a gente vê? O INSS não faz isso, ele não orienta o segurado, ele não chega para informar, olha, quais são as regras. Isso muito a gente vê agora em 2019. Talvez com a entrada em vigor da emenda constitucional fique mais claro para o público compreender o que é ter uma nova lei vindo com regras definitivas e regras de transição, que estão ali modificando a forma como aquele segurado já estava acostumado a entender como seria mais ou menos a aposentadoria dele. Só que lá em 1999,
A partir dali, o que o INSS passou a fazer? Ele aplicou a regra de transição obrigatoriamente para todo mundo que já estava afiliado ao sistema, sem antes analisar se para aquele determinado segurado a regra de transição seria realmente mais benéfica ou não. Justamente para esses segurados que foram prejudicados com a aplicação imediata da regra de transição trazida pela Lei 9876, é para esses que a tese da revisão da vida toda vem. Vem no sentido de garantir que essas pessoas tenham um direito de escolher qual é a regra que lhes atende melhor, qual é a regra que elas desejam que seja utilizada no cálculo do benefício delas.